eu quero ministrar para você sobre dízimo. Na graça, tem dízimo? Nós vamos entender isso hoje. Infelizmente, quando a gente prega a mensagem da graça, muitas pessoas têm se levantado para dizer então que a gente não precisa mais dizimar. Algumas pessoas estão dizendo assim: olha, eu não preciso mais devolver meu dízimo. Por quê? Porque eu estou debaixo da graça e o dízimo é da lei. É o que eles falam. O que eles se esquecem é que o dízimo, ele veio antes da lei. Então diga comigo assim: o dízimo veio antes da lei. Amém ou não? Amém? E que a graça, ela é uma aliança superior à lei e que vai além da lei. O padrão da nova aliança é um padrão superior ao da antiga aliança. Ou seja, o padrão da graça, ele é superior ao padrão da lei. Quantos estão comigo? Digam amém. Eu quero lhe dizer algo. No Brasil, as pessoas estão passando por momentos de crise. Tem se pregado sobre crise, tem se falado sobre crise, tem se anunciado crise. É verdade ou não? Sim ou não? E eu quero dizer algo para você, querido. Às vezes eu converso com alguns pastores, e até nossos pastores têm sofrido até mesmo com a queda da arrecadação de suas igrejas, devido à crise. Mas nós aqui temos falado sobre a graça, irmãos. Eu posso dizer algo para você: a nossa arrecadação aqui não retrocedeu em nem um centavo. Amém ou não? A nossa arrecadação continua a mesma. E eu confesso para você, tivemos alguns meses até que foi maior do que o normal. É bem verdade que setembro não foi muito boa não, mas se nós olharmos para a média, a nossa arrecadação, ela está dentro da normalidade, ou seja, ela não diminuiu. E o que nós temos pregado aqui? Sobre a graça. Diga comigo: a graça. Algumas pessoas, quando falam sobre dízimo, eles dizem assim, esses defensores de que o dízimo é da lei, eles dizem assim: olha, Jesus não era dizimista. Jesus, ele não ensinou sobre o dízimo. Jesus, ele não falou que tínhamos que dar o dízimo. Mas eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Se conseguir colocar o texto aqui, vai ser maravilhoso, amém ou não? O Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 42. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, você que está com Bíblia, e eu queria que você estivesse marcando esse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 42. Quem achou, diga amém. Olha o que está escrito aqui, olha o Senhor Jesus falando: ai de vós, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Então olhe para mim aqui. Olha o que o Senhor Jesus está falando. Ele está dando uma advertência aos fariseus. E ele está dizendo assim: olha, ai de vocês, fariseus. Ele estava falando com os fariseus. Ele estava dizendo assim: olha, por que ai de vocês? Porque vocês são dizimistas. Vocês devolvem o dízimo, vocês dão o dízimo do hortelã, da arruda, de todas as hortaliças. Vocês são minuciosos nos dízimos, porém vocês estão desprezando a justiça e o amor de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Aí Jesus, ele continua dizendo assim: olha, vocês deveriam ou deviam praticar essas coisas. Que coisas? Os dízimos. Então Jesus, ele está dizendo assim: vocês deveriam sim ser dizimistas. Está certo. Ele está dizendo: continuem sendo dizimistas, mas sem deixar de quê? De fazer aquelas. Que aquelas? Sem deixar de dar valor, sem deixar de praticar, de prezar a justiça e o amor de Deus.
Ou seja, Jesus ele estava advertindo o seguinte: não é simplesmente você trazer um envelope e colocar dentro de um gasofilácio. Na verdade, não é simplesmente você dar o seu dinheiro. O ato de dizimar é algo que envolve outras coisas. E eu posso adiantar para você que o ato de dizimar envolve adoração. Diga comigo, adoração. Eu sei, querido, que algumas pessoas não gostam quando o pastor sobe aqui no púlpito para falar de dinheiro. Eu sei que existem muitas pessoas que se sentem incomodadas quando um pastor sobe no púlpito para poder pregar sobre dinheiro. Vou falar no português claro, para poder pedir dinheiro, pedir oferta. Algumas pessoas se sentem feridas, algumas pessoas se sentem desconfortáveis, outras se sentem até mesmo lesadas com isso. Mas eu quero dizer algo para você, querido. Olha para mim o que eu vou te dizer. Se a tua igreja, quem, irmãos? Diga assim, se a minha igreja, se a tua igreja, ela está precisando de dinheiro, é porque ela está fazendo o trabalho que tem que ser feito. Se a tua igreja, se a nossa igreja, ou se a igreja do Senhor é uma igreja que está precisando de dinheiro, é porque ela tem se preocupado com os perdidos, é porque ela tem pregado para os jovens, é porque ela tem dado um ensino de qualidade para as crianças, é porque ela tem se preocupado com os pobres, é porque ela está cumprindo o seu papel de igreja. Ai do dia quando a igreja não precisar mais de dinheiro. Ai do dia quando uma igreja chegar e dizer que não precisa mais de dinheiro. Por quê, irmãos? Eu só posso crer que essa igreja parou. Eu só posso crer que essa igreja ela não está mais cumprindo o seu propósito. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Eu sei, querido, que não é fácil às vezes você sentar e falar: poxa, eu pensei que eu ia ouvir aqui uma palavra de milagre, eu pensei que eu ia ouvir aqui um ensinamento sobre salvação, mas eu quero, querido, hoje te ensinar sobre o dízimo. Aí você fala assim: já sei, ele está fazendo tudo isso é porque ele deve estar querendo levantar um caminhão de dinheiro no final para poder pagar as contas da igreja, ou seja lá o que for. Eu quero dizer algo para você, irmão. Se você tem esse coração, eu te peço, guarde a sua carteira. Nós não queremos o seu dinheiro. Por que então eu estou ensinando isso? As nossas entradas elas não diminuíram. Nós estamos vivendo dentro da normalidade aqui. As nossas despesas aumentaram sim com o ar-condicionado, mas as nossas entradas continuam dentro do previsto. Então eu não estou pregando isso para poder levantar ou tirar o seu dinheiro. Eu não quero lesar você em nada. Mas o fato de eu não querer lesar você em nada, ouça-me, preste atenção, significa também, querido, que eu não quero lesar você no que se refere às bênçãos que envolve o dízimo. Eu não quero lesar você, querido, eu não quero deixar de te ensinar o que está por trás desse ato profético maravilhoso. Quantos estão comigo? Digam amém. Sabe, amado, eu quero dizer algo para você. Nós deveríamos estar alegres, deveríamos estar como, irmãos? Quando o pastor vem aqui e pede oferta. Nós deveríamos nos sentir honrados quando o pastor sobe no púlpito, ou seja lá quem for, e fica falando: irmãos, nós precisamos de dinheiro. Por que você tem que se sentir honrado? Você pode dizer assim: eu bater no peito e dizer: eu faço parte de uma igreja que está trabalhando. Ou você acha que fazer encontro com Deus é de graça? Ou você acha que as folhas que nós fazemos, as ministrações da Rede Kids é de graça? Ou você acha, querido, que tudo que nós fazemos não envolve custo? Ou seja, é uma igreja que trabalha. Diga comigo assim: a minha igreja trabalha. Diga: minha igreja trabalha. Posso ouvir um amém? Então eu quero falar com você sobre o dízimo na graça. Porque as pessoas falam assim: olha, o dízimo é da lei. Então se eu estou na graça, eu não sou mais obrigado a devolver o meu dízimo. Para que a gente possa entender essa questão de lei e graça, de sacerdócio, eu quero compartilhar com você, eu quero te ensinar algumas coisas. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 5, no versículo de número 1. Hebreus 5, 1. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Hebreus 5, 1. Se você tem dificuldade de achar, leia comigo aqui em cima, amém?
Olha o que diz a palavra: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar as ofertas e sacrifícios pelos pecados. Então, preste bem atenção. Nós sabemos hoje que não existem mais sacrifícios pelo pecado, porque Jesus Cristo, Ele já fez um único sacrifício que foi definitivo. Posso ouvir um amém? Mas as ofertas continuam. As ofertas continuam. E eu quero dizer algo para você, querido, preste bem atenção. O sacerdote, ele tinha o seu ofício. E qual era o ofício do sacerdote? O sacerdócio, ele tinha um ofício totalmente diferente de um profeta. Por quê? Porque o profeta era o ministério que trazia uma palavra de Deus para o homem. O profeta era aquele que se levantava para trazer uma palavra de Deus para o homem. Era aquele que representava, era a expressão de Deus, era a voz de Deus para o homem. Mas o sacerdote, ele era justamente o contrário. Ele era aquele que trazia a causa do homem diante de Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então a Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 5, no versículo 1, que o sacerdote, ele tinha que representar os homens em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelo pecado. Conforme eu disse, queridos, sacrifícios pelo pecado não acontecem mais. Jesus já fez o sacrifício por nós, mas as ofertas continuam até hoje. O sacerdote, além disso, além de oferecer a Deus as ofertas e sacrifícios pelo pecado, ele tinha a função de oferecer a Deus aquilo que ele recebia do adorador. Então preste bem atenção. Imagine aqui que o Giovanni é um adorador, amém ou não? Nós estamos ainda aqui no sacerdócio levítico, nós estamos falando aqui da lei, como era, amém ou não? Então Giovanni, por favor, se levante, por favor. Vamos supor que a sua oferta que você queria dar a Deus, que você queria oferecer a Deus por gratidão, que coisa, fosse o seu celular. Então o que você faria? Você trazia o celular para mim, amém? Então preste atenção como funcionava, igreja. O sacerdote pegava esse celular, amém ou não? E ele apresentava a Deus o celular. Então o sacerdote, ele recebia do adorador aquilo que ele ia oferecer a Deus. Quantos estão comigo? Digam amém. E isso quer dizer o seguinte: quando o adorador chegava diante do sacerdote sem nada, o que o sacerdote oferecia a Deus? Nada. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Então preste bem atenção. O sacerdote, ele levava ao Senhor, ele oferecia algo que ele recebeu do adorador. Então se ele não recebe nada, ele não tinha nada para oferecer. Posso ouvir um amém? Hebreus capítulo 13, no versículo 15, diz assim, olha, preste bem atenção. Hebreus capítulo 13, no versículo de número 15, diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então aqui o autor de Hebreus, ele está dizendo o seguinte, que nós devemos oferecer a Deus sacrifício de louvor. Então o meu louvor é uma oferta. Diga comigo assim: o meu louvor é uma oferta. Amém ou não? Você já reparou como que você fica durante o louvor? Como você fica? Você fica na posição de alguém que está oferecendo algo a Deus ou não? Ou você fica simplesmente parado, olhando para o lado, para o outro, andando, conversando? Sabe, querido, eu quero dizer algo para você. O nosso louvor é uma oferta de adoração, é um sacrifício que nós oferecemos a Deus. O versículo 16 de Hebreus 15, o próximo versículo, olha o que ele que diz: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Diga comigo assim: de tais sacrifícios, diga como vencedor, de tais sacrifícios Deus se agrada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte:
Olha só o que o autor de Hebreus está dizendo: eu devo oferecer a Deus como sacrifício o meu louvor. Amém ou não? Então diga comigo assim: eu devo oferecer a Deus. Não, diga como vencedor, diga: eu devo oferecer a Deus o meu louvor. Mas ele continua dizendo: porém, não se esqueçam. Não se esqueçam de quê? De fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm. Então ele está dizendo o seguinte: ei, olhe para mim. Não adianta só louvar, isso é incompleto. Não adianta só adorar, isso é incompleto. Ele está dizendo o seguinte: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. Por quê? Porque o dar agrada a Deus. Diga comigo assim: o dar agrada a Deus. Esse texto nós podemos aprender que podemos agradar a Deus, podemos deixá-lo alegre. Se o Senhor se entristece, nós também podemos agradá-lo. Diga comigo: eu posso agradar a Deus. Então esse texto está falando o seguinte: quando eu sou generoso, quando eu sou o quê? Eu estou o quê? Agradando a Deus. Então diga comigo assim: quando eu sou generoso. Diga mais uma vez: quando eu sou generoso, eu estou agradando a Deus. A Bíblia fala a respeito de Jesus, preste bem atenção aqui em mim, que ele era sacerdote da ordem de Melquisedeque. Jesus, ele não era um sacerdote da ordem de Arão ou de Levi. Jesus, ele nem era da tribo de Levi. Então, pela lei de Moisés, Jesus não poderia ser sacerdote. Então, como que o Senhor foi considerado sacerdote? Ele foi considerado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Diga comigo assim: segundo a ordem de Melquisedeque. Nos tempos de Jesus, o sumo sacerdote, ele era da ordem de Levi. Ele era descendente de Levi. Mas Jesus, ele foi levantado, ele foi constituído sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Embora ele fosse da tribo de Judá, que não era uma tribo sacerdotal, na verdade era uma tribo real, era uma tribo de reis, ele não era da tribo de Levi. O Senhor Jesus, ele era da ordem de Melquisedeque, ou seja, um sacerdote que existiu antes mesmo da lei. Então diga comigo assim: o sacerdócio do Senhor. Diga mais uma vez: o sacerdócio de Jesus veio de um sacerdócio que já existia antes mesmo da lei. Então diga comigo assim: da lei. Quem era esse Melquisedeque? Melquisedeque, a Bíblia diz que ele era rei de Salém, atual Jerusalém. Ele é citado em apenas 3 livros da Bíblia. Quantos livros? Quantos livros? 3 livros. Quais são os livros? Gênesis, Salmos e Hebreus. No caso, uma carta. Aí você fala assim: pastor, olha, isso aqui está me dando um nó na cabeça, negócio de sacerdote Melquisedeque, ordem de... Irmão, eu estou apenas introduzindo um assunto, eu só te peço que você se esforce para entender. Amém ou não? Talvez você está pensando assim: ó, isso aí está muito complicado, mas vai descomplicar rapidinho. Amém ou não? Pelo menos assim espero. Se não descomplicar, eu vou pregar isso aí o mês inteiro. Estou brincando, irmão, não vou não. Mas eu queria que você prestasse atenção. Não adianta você falar assim: olha, esse assunto está muito difícil. Aí você fica me olhando e a mente vai vagando. Quando você vê, sua mente está lá no Japão. Não, irmão, preste atenção aqui. Se esforce para entender. Eu estou te fazendo aqui uma introdução. Eu estou te mostrando aqui, querido, quem era Jesus e qual era a ordem do sacerdócio dele. Amém ou não? Então esse tal de Melquisedeque, que Jesus ele se tornou um sacerdote na ordem de Melquisedeque, ele foi um sacerdote que existiu muito tempo antes da lei. O sacerdote Melquisedeque, a primeira vez que ele é citado na Bíblia, ele é citado no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Posso ouvir um amém? Olha o que diz Hebreus capítulo 5, versículo 10. Olha só o que diz. Hebreus capítulo 5, versículo 10.
olha só o que está falando a respeito de Jesus. Diz assim, olha, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de quem? De quem? De quem? Melquisedeque. Aí você fala assim, pastor, mas para que eu tenho que saber disso? Porque isso está na Bíblia, irmãos. Você não pode ser um crente que se contenta em saber apenas algumas partes da Bíblia. Você precisa querer entender todas as coisas possíveis da palavra de Deus. Então Hebreus capítulo 5 está dizendo o seguinte, que ele foi designado por Deus, quem? Jesus. Ele foi designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Levi? Não, segundo a ordem de quem? Melquisedeque. Diga comigo assim, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto de Hebreus capítulo 5, na verdade, ele está fazendo uma citação do Salmo 110, no versículo 4, não precisa abrir, que diz assim, olha, o Salmo 110, versículo 4, jurou o Senhor e não se arrependerá. Qual foi o juramento do Senhor? Ele está dizendo o seguinte, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então a gente precisa entender quem foi esse Melquisedeque. A gente precisa entender como que ele apareceu na Bíblia. A gente precisa entender em que circunstância esse Melquisedeque apareceu. Então eu quero convidar você a ir comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 14. No versículo de número 17. Gênesis 14, 17, nós vamos saber quem é esse tal de Melquisedeque. É importante saber quem era esse homem. Amém? Olha o que está escrito aqui, preste bem atenção, olhe para mim. Voltando a Abrão, da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então preste bem atenção aqui em mim. Olha para o irmão que está do teu lado, vê se ele está dormindo, vê se ele está com cara de sono e fala assim, acorda meu irmão. Não, fala firme, fala, acorda meu irmão. Diga assim, olha, preste atenção filhinho. Olha só o que está acontecendo aqui. A Bíblia está dizendo aqui em Gênesis capítulo 14, nessa passagem, que Abrão, ele estava voltando de uma vitória. Diga comigo assim, voltando de uma vitória. E que vitória foi essa? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 14, quando 4 reis, quantos reis? Fizeram guerra contra 5 reis. 4 reis se levantaram em guerra contra 5 outros reis. Entre esses 5 outros reis estava o rei de Sodoma. E Sodoma era o lugar de habitação do sobrinho de Abrão chamado Ló. Quantos aqui conhecem essa história? Quando Sodoma foi derrotada por aqueles 4 reis, Ló, juntamente com toda a sua família, foi sequestrado e foi levado. Uma pessoa consegue escapar. E essa uma pessoa, ela vai correndo e chega diante de Abraão. Chega diante de quem, irmãos? E chega para Abraão e fala assim, ei, Abraão, aconteceu uma tragédia. O teu sobrinho Ló foi sequestrado. Houve guerra, 4 reis se levantaram contra os 5 reis e levaram o seu sobrinho, todas as famílias. Abraão então, ele levanta um exército composto de 318 homens. Quantos homens? Tem homem por acaso nessa igreja? Uou! Porque de repente chega uma notícia aqui do tipo, olha, o fulano de tal foi sequestrado. Tem homem para ir atrás aqui ou não? Oh, tá ficando bom. Tô quase acreditando. Então Abraão, ele sai com 318 homens e ele vai fazer guerra contra aqueles 4 reis. Agora, irmão, por favor, preste atenção em mim. Ouça. 318 homens era o que Abraão tinha para fazer guerra contra 4 exércitos. 4 exércitos treinados de guerreiros. E a Bíblia diz, querido, que Abraão então, ele vence
vence esses 4 exércitos com apenas 318 homens. E quando ele está voltando dessa vitória, quando ele está voltando de quem, irmãos? Da vitória. O que acontece? O rei de Sodoma foi ao encontro de Abrão no vale de Savé. Eu não sei se você sabe, querido, Sodoma é uma tipificação do mundo. E o rei de Sodoma pode ser uma tipificação do próprio Satanás, do próprio diabo. Quando então esse rei, ele vai ao encontro de Abraão, olha o que a Bíblia relata que acontece no versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe o pão e o vinho. Preste bem atenção, irmãos. Quando Abraão está voltando de uma grande vitória, o rei de Sodoma vem correndo para poder encontrar com Abrão. O rei de Sodoma representa Satanás. E por que esse homem, o rei de Sodoma, a tipificação do inimigo, foi encontrar com Abrão? Porque depois de uma grande vitória nós nos tornamos mais frágeis. Sabe, querido, grandes derrotas aconteceram seguidas de vitórias. Ou grandes derrotas foram sucessões, aconteceram após grandes vitórias. Sabe, querido, quando nós ganhamos uma grande guerra, a tendência natural do ser humano é relaxar. E é nessas horas, querido, que o rei de Sodoma vem querer nos encontrar. É naquele momento que talvez você está vivendo o melhor momento da tua vida. É naquela hora que talvez você acha que você está conseguindo superar, que você acha que a crise está longe de você. É nessa hora que o rei de Sodoma, ele vem ao teu encontro. Mas graças a Deus, Melquisedeque chega antes. E quem é Melquisedeque? Melquisedeque, querido, é a tipificação de Jesus Cristo. Diga comigo, Jesus Cristo. Por que ele era a tipificação de Jesus Cristo? Olha o que está escrito aqui no versículo seguinte. Ele era rei de Salém e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Melquisedeque, ele chega como um sumo sacerdote, ele chega como um grande sacerdote, ele é a representação do próprio Senhor. Por quê? Porque ele era o rei de Salém. E o que significa rei de Salém? Significa rei da paz. Quem é o príncipe da paz? Diga para mim. Diga Jesus Cristo. E o próprio nome Melquisedeque significa rei de justiça. Então ouça o que eu vou te dizer. Esse Melquisedeque, em seu nome, dizia que ele era rei de justiça e ele era o rei da paz. Preste bem atenção, quem é o nosso rei de justiça? Nós cantamos aqui o louvor: levanta-te, Senhor, e vem com teu reino de justiça. Quem é o rei de justiça? Diga Jesus. Diga, Jesus é o rei de justiça. Diga, Jesus é o rei da paz. Não, irmão, fala como quem está cheio de paz. Diga, Jesus é o rei da paz. Aleluia. Ouça o que eu estou te dizendo, querido. Todas as vezes que o rei de Sodoma quiser vir ao seu encontro, antes Melquisedeque chegará. Melquisedeque chegará primeiro. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus melhor? Posso ouvir um aleluia melhor? Glória a Deus. Então, esse rei de justiça, esse rei da paz, ele abençoou Abraão. E por que ele abençoou? Porque ele era um sacerdote. Diga assim, ele era um sacerdote. Agora eu queria que você notasse, querido, aqui a diferença do sacerdócio de Melquisedeque para o sacerdócio de Levi, da lei. O sacerdócio de Levi, ele é baseado em bênçãos e maldições. É assim ou não? Se você assim fizer, Deuteronômio capítulo 28, não é assim? Se assim você fizer, você será abençoado. Mas se você não fizer, essas maldições virão sobre você. Não é assim a base do sacerdócio levítico? Sim ou não? Agora observe a base do sacerdócio de Melquisedeque. Não tem espaço para maldição, só tem palavras de bênçãos. Ele diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Não há espaço para maldição no sacerdócio de Melquisedeque. Eu posso ouvir um glória a Deus? E olha o que acontece no versículo seguinte.
versículo 20, diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o quê? O dízimo, diga, o dízimo de tudo. Diga comigo, de tudo. Diga novamente, diga assim: Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Ou seja, Melquisedeque traz até ele pão e vinho para revigorá-lo. Melquisedeque chega na vida de Abraão antes do rei de Sodoma. Ele traz pão e vinho, ele traz um alimento para fortalecê-lo. E aí, qual é a resposta de Abraão para Melquisedeque? A Bíblia diz que ele responde a Melquisedeque lhe dando o dízimo de tudo. Diga comigo assim: de tudo. Amém, irmãos? Amém mesmo? Olha só o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 5, no versículo de número 11. Hebreus 5:11. A gente vai ficar um pouco em Gênesis e Hebreus para você poder entender algumas coisas. Olha só o que está dizendo aqui. Olha, quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar. Quanto a isso, o que? O autor dos Hebreus, ele estava falando de Melquisedeque. Então ouça bem, preste bem atenção, irmão. O autor dos Hebreus, ele está dizendo sobre Melquisedeque, ele está dizendo assim: olha, sobre esse tal de Melquisedeque, eu tenho muita coisa para falar. Ele tem o que, irmãos? Muita coisa para falar. Mas ele diz assim: as coisas que eu tenho para dizer são difíceis de explicar. Por quê? Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Ou seja, não significa que eles são talvez desinteressados, mas são pessoas que ainda não estão preparadas para ouvir as verdades sobre Melquisedeque, ainda não estão preparadas para ouvir a profundidade de Melquisedeque. É por isso que eu quero dizer algo para você, irmão. Se você está aqui hoje, mas você é um criança na fé, então descanse, pode até cochilar que agora eu não vou ligar, porque essa mensagem é só para aqueles que são maduros em Cristo, amém ou não? Essa é a mensagem para aqueles que não são tardios em ouvir, para aqueles que não são lentos em aprender. Olha o que o autor de Hebreus ele continua dizendo, passa aí por favor. Ele diz assim: embora a essa altura já devessem ser mestres, ou seja, vocês já deveriam ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Então ele está comparando os ouvintes, dizendo o seguinte: vocês estão se portando como bebês. Amém, igreja? Então essa é uma mensagem sólida, essa é uma mensagem profunda, essa é uma mensagem para aqueles que são maduros, ou que pelo menos têm o desejo de amadurecer na presença do Senhor. Então se esforce para entender, diga amém. Pode passar o próximo versículo. Aí ele disse: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem a experiência no ensino da justiça. Diga comigo assim: o ensino da justiça. Esse é o ensino de Melquisedeque. Paulo, o autor de Hebreus, ele queria falar mais sobre Melquisedeque, mas as pessoas ainda não estavam prontas. Então eu queria que você voltasse, Luiz Otávio, agora lá para Gênesis novamente, no capítulo de número 14. Vamos lá, no versículo de número 20. Olha só o que está escrito. Melquisedeque falando com Abraão: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Diga comigo assim: o dízimo de tudo. Diga comigo: de tudo. Pode passar para o 21. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Qual foi a resposta de Abraão para ele? Versículo de número 22. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, eu juro. E qual foi o juramento de Abraão? Que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão ou Abrão. Então preste bem atenção. Depois que Abraão recebe o pão e o vinho, o rei de Sodoma, ele chega para Abraão e diz assim: ei Abraão, me dá somente as vidas, que eu te dou os bens.
Me dá somente as almas, que eu te dou os bens. Essa é a proposta que Satanás tem feito para muitos até hoje, irmãos. Me dá sua alma, que eu te dou tudo que você quer. É verdade ou não é? Essa é a proposta que o diabo tem feito até hoje. Ei, me vende a sua alma, me dá a sua alma, apenas a sua alma, e eu vou te tornar rico, eu vou te tornar conhecido, eu vou te fazer famoso, eu vou te tornar bem sucedido. Mas qual foi a resposta de Abraão? Abraão chega para ele e fala assim: ei, eu não quero nada seu, eu não quero um cadarço seu, eu não quero nenhuma sandália, eu não quero nada, para que ninguém possa dizer: eu enriqueci Abraão. Ele está dizendo o seguinte: toda a minha prosperidade não virá de Sodoma, toda a minha riqueza não virá do rei de Sodoma. A minha riqueza, ela vem, é do Deus Altíssimo, aquele que é possuidor dos céus e da terra. Ele reconheceu isso. Quando Abraão, ele recebeu de Melquisedeque o pão e o vinho, eu pergunto para você: o que é o pão e o vinho, irmãos? Diga comigo: é a ceia. É por isso que eu quis ministrar a ceia de novo. O que nós temos aqui na mesa? Nós temos o pão e o suco de uva, que aqui a gente não bebe álcool, amém ou não? Pelo menos não deveria, amém ou não? Espertinhos. Então, Melquisedeque, preste bem atenção, ele trouxe para Abraão o pão e o vinho. Diga comigo assim: pão e vinho. Isso é o que? Diga comigo: é a comunhão. Diga: comunhão. É a ceia do Senhor. Então a minha pergunta para você hoje é: a igreja até hoje pratica o pão e o vinho, sim ou não? A igreja até hoje pratica a comunhão do pão e do vinho, sim ou não? A resposta que eu quero ouvir de vocês é sim ou não? E o pão e o vinho veio do ministério dos levitas, sim ou não? Quem que trouxe primeiro? Melquisedeque. Diga comigo: Melquisedeque. Amém ou não? Então eu quero perguntar novamente para você: até hoje nós praticamos o pão e o vinho, sim ou não? E praticamos por quê? Porque o sacerdócio de Melquisedeque é para sempre. É o que está escrito lá em Hebreus: eu te constituí sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Até quando? Para sempre. Então o pão e o vinho está até hoje. Então eu pergunto para você: por que o dízimo tem que parar? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: se o pão e vinho está até hoje. Pergunte novamente, diga: se o pão e o vinho estão até hoje, por que o dízimo tem que parar? Por que vocês riem quando eu fico olhando para vocês? Eu estou respirando, irmãos. Eu estou fora de forma. Estou entrando em forma, amém? Glória a Jesus. Deixa eu respirar mais um pouquinho aqui. Diga comigo assim: o pão e o vinho é até hoje. O pão e o vinho estavam no sacerdócio de Melquisedeque. E o dízimo também. Amém, irmãos? Quando Abraão, ele devolveu o dízimo para Melquisedeque. Olhe para mim, querido. Quando Abraão, ele devolveu o dízimo para Melquisedeque, ele fez isso em reconhecimento de que a vitória dele tinha sido pelo Senhor. Volta aqui um pouquinho antes, na hora da bênção de Melquisedeque, por favor. Talvez no versículo 20. Olha o que Melquisedeque disse a Abraão: bendito seja o Deus Altíssimo. E o que Melquisedeque fala para Abraão? O Deus Altíssimo que fez o quê? Que entregou o quê? Seus inimigos em suas... Então diga assim: Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo o seguinte: o Senhor
foi quem te deu a vitória. Amém ou não? Então, irmãos, olhe para mim agora, porque essa agora vai doer lá no rim. É aquela assim, ó. Amém? Por que Abraão então devolveu o dízimo para Melquisedeque? Porque ele reconheceu que a vitória não foi pela força do seu braço, mas quem deu a vitória para ele foi o Deus Altíssimo. Quando eu não devolvo meu dízimo, irmão, eu estou fazendo uma proclamação. E qual é a proclamação? O meu Deus não me dá nada. Tudo sou eu que conquisto na força do meu braço, pelo meu entendimento, pela minha inteligência, pela minha experiência, pela minha capacidade. Eu quero dizer algo para você, irmãos. Olhe para mim, preste bem atenção. Quando Abraão ele foi abençoado, ele se apresenta diante de Melquisedeque com as mãos cheias, e ele entrega o dízimo. Para você ser salvo, você deve se apresentar diante do Senhor com as suas mãos vazias. Você não precisa de dar nada para Ele, porque a salvação é pela graça. Posso ouvir um amém? Mas depois que você é salvo, irmãos, escute isso e não se ofenda. É vergonhoso eu me apresentar diante do Senhor com as mãos vazias. E por que é vergonhoso eu me apresentar diante do Senhor com as mãos vazias? Porque quando eu me apresento diante dele com as mãos vazias, eu estou dizendo que ele não tem me abençoado, que ele não tem me dado nada. Quando eu ofereço algo a Deus, eu estou declarando que eu reconheço que o Senhor, Ele tem sido a minha fonte de riqueza, minha fonte de saúde. Ele tem sido, querido, a minha fonte de prosperidade, a minha fonte de tudo. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Aí talvez você diga assim: mas pastor, você prega isso hoje que eu estou sem dinheiro. Chegar diante do Senhor com as mãos vazias ou com as mãos cheias não significa somente com as mãos cheias de dinheiro, mas significa, querido, com as mãos cheias das obras que você tem feito para Ele. Significa, querido, com as mãos cheias da adoração que você quer prestar a Ele. Significa, querido, que você está chegando diante dEle transbordando de alegria, de júbilo, porque você tem entendido que Ele tem sido a tua fonte, Ele tem sido aquele que te guarda. O seu Melquisedeque é aquele que tem te dado todo o teu sustento. Então nunca mais chegue diante do Senhor com as mãos vazias. Se você não é um dizimista, ei, ouça o que eu quero te dizer. A declaração que você tem feito, a proclamação que você tem feito é que seu Deus é fraco. A proclamação que você tem feito é que o seu Deus, Ele não te dá nada. E que o seu Deus é tão pequeno que se você devolver o seu dízimo, vai te faltar ali. Vai te faltar lá. Recebeu uma proposta de riqueza, de se tornar um milionário da noite para o dia. Porque quando o rei de Sodoma chega para ele e diz assim: olha, me dá as almas e fique com todo o tesouro, ele seria o mais novo milionário da parada. Uma proposta tentadora, uma proposta de sedução, uma proposta que iria lhe custar algo. Sabe o que queria custar essa proposta? A glória de Deus. Porque o rei de Sodoma poderia dizer: eu enriqueci Abraão. Quando Abraão ele chega para o rei de Sodoma e diz assim: eu não quero nada seu. Ei, olhe. Quando Abraão diz para o rei de Sodoma assim: eu não quero nenhum cadarço, eu não quero nada, eu não quero uma sandália sua, eu não quero. Para que ninguém diga: eu enriqueci Abraão. Sabe o que Abraão estava dizendo para ele? Eu sei, eu tenho convicção que um dia eu serei rico, mas a minha riqueza não vai vir de você. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então era para você ter dado um glória a Deus.
agora foi tarde. Ou seja, irmão, existem duas maneiras de você enriquecer nessa vida. Quais são? A primeira, aceitando a proposta do rei de Sodoma. A segunda, recusando ela e entendendo que a tua riqueza vem do Senhor. Existem duas maneiras de você enriquecer. A primeira, recebendo do rei de Sodoma. A segunda, dando para o rei de Salém. Como que você quer ser próspero? Ganhando do rei de Sodoma? Ou dando, ofertando ao rei da paz, ao rei de justiça? Abraão, ele não quis enriquecer ganhando. Ele decidiu enriquecer dando. Diga comigo, Abraão decidiu enriquecer dando. Então repita comigo assim: quando eu devolvo o meu dízimo, eu estou testemunhando as bênçãos que o Senhor tem me dado, mas as bênçãos que Ele ainda me dará. O meu dízimo, diga o meu dízimo, diga o meu dízimo. Não, irmão, diga como vencedor, diga o meu dízimo é testemunho que eu tenho um Deus que não me deixa faltar nada. Você tem um Deus que é assim? Então eu queria que você aplaudisse a Ele bem forte. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Hebreus 7, 1. Olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus 7, 1. Olha aqui, prestem atenção. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. Pode passar para o 2. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Diga comigo, dízimo de tudo. Em primeiro lugar, olha o que o autor está dizendo. Ele está aqui baseando a sua tese de que Melquisedeque, alguns acreditam que ele era uma cristofania, ou seja, Cristo encarnado naquele momento. Alguns acreditam que Melquisedeque aponta para Cristo, é um tipo de Cristo. Eu não quero entrar nesse mérito. A única coisa que eu quero é que você associe Melquisedeque com Cristo. E a única coisa também que eu queria que você entendesse nessa noite é que Cristo é sacerdote segundo a ordem desse Melquisedeque. Então ele disse assim: em primeiro lugar, o seu nome significa rei de justiça. Então diga assim: Melquisedeque é rei de justiça. Amém ou não? Amém ou não? Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Então olha aqui a tese do autor de Hebreus, para poder nos ensinar que Melquisedeque aponta para Cristo. Ouça-me, por favor. Ele está dizendo o seguinte: esse Melquisedeque, em primeiro lugar, o nome dele significa rei de justiça. Quem é o nosso rei de justiça? Como eu disse agora há pouco, é o Senhor Jesus. Ele nos justificou pelo sacrifício da cruz do Calvário, tornando-se assim o nosso rei de justiça. Hoje eu e você podemos dizer que somos justos em Cristo Jesus. Então primeiro ele nos justificou e depois ele se tornou o rei da nossa paz. Por quê? Porque lá em Romanos diz: quando somos justificados, temos paz com Deus. Paz. A justiça e a paz andam juntas. Justiça e paz é o ministério do Senhor Jesus. Continue, Hebreus capítulo 7, versículo 3 diz assim: quem era esse Melquisedeque? Como que ele apareceu? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim. Ou seja, não se relatou quando ele morreu. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Versículo 4 diz assim: considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Então diga comigo assim: o autor do Hebreus
está dizendo algo forte. Diga como vencedor, diga, está dizendo algo forte. Ele está dizendo o seguinte, que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, e isso em sinal de sua grandeza. Diga comigo, grandeza. Então preste bem atenção, querido. Por que eu devo ser um dizimista? Porque quando eu devolvo meu dízimo, eu estou testemunhando a grandeza do meu Deus. Quando eu estou devolvendo meu dízimo, eu estou declarando: o meu Deus é grande. Posso ouvir um amém? Então diga comigo assim: quando eu devolvo meu dízimo, eu estou declarando a grandeza do meu Deus. Diga: eu estou declarando a grandeza do meu Jesus. Jesus, Ele é grande. Amém ou não? Quando Abraão, o patriarca, deu dízimos dos despojos, ele estava declarando o quê? A grandeza de Melquisedeque. Eu pergunto para você: quantos aqui servem a um Deus grande? Vou perguntar de novo: quantos aqui servem a um Deus grande? Vou perguntar pela terceira vez: quantos aqui creem num Deus que é grande? Agora você não precisa responder. Quantos aqui são dizimistas? Não responda. Se você diz que você crê que o seu Deus é grande, mas você não é um dizimista, irmão, você é alguém teórico, você é alguém que fala bonito, mas não pratica o que fala. Você é alguém, querido, que diz coisas belas e que tem até um discurso bonito, mas a sua vida não corresponde ao que você está pregando. Olha o que o texto continua falando, versículo 5. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo. Então o autor de Hebreus agora ele está falando do sacerdócio segundo a ordem de Levi. Amém ou não? Amém ou não? Então ele está fazendo uma comparação do sacerdócio de Melquisedeque e do sacerdócio de Levi. Quando os sacerdotes eles recebiam, a lei requeria que os sacerdotes recebessem o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Amém ou não? Pode passar, versículo 6. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, agora ele está falando de Melquisedeque, recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou, aquele que tinha as promessas. Então preste bem atenção, a lei levítica dizia que os sacerdotes levitas precisavam receber os dízimos. Este, porém, homem chamado Melquisedeque, ele que não era da linhagem de Levi, porque ele era antes de Levi, ele recebeu o dízimo de Abraão. E quem era Abraão? Ele era o patriarca de Israel. E ele continua dizendo o seguinte, preste bem atenção, versículo 7. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Então o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: quando Melquisedeque recebe o dízimo de Abraão, quando Melquisedeque abençoa Abraão, então ele está dizendo o seguinte: Melquisedeque é o que em relação a Abraão? Menor ou menor? Hein? Diga comigo, maior. Vocês estão aqui, sim ou não? Diga assim, ó, maior. Quando Melquisedeque recebe o dízimo, quando Melquisedeque abençoa Abraão, o autor de Hebreus estava dizendo o seguinte: então vocês podem considerar Melquisedeque o que? Maior que Abraão. Amém? Então eu quero dizer algo para você. Levi, quem era Levi? Ele era bisneto de Abraão. Ele não tinha nem nascido ainda. O Levi, do sacerdócio segundo a linhagem de Levi, ele ainda iria acontecer. Então Abraão, o bisavô de Levi,
ele devolve o dízimo para Melquisedeque e é abençoado. O texto diz: o menor, o inferior, é abençoado pelo superior. Sabe o que isso nos diz, querido? Que o sacerdócio de Melquisedeque é infinitamente maior que o sacerdócio levítico. Posso ouvir um amém? Olha o que ele continua dizendo, versículo 8. Pode passar. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. Qual é o primeiro caso? O sacerdócio levítico. Quem que recebia os dízimos? Os homens mortais. Mas no outro caso, caso de quem? Melquisedeque. Diga comigo, Melquisedeque. Quem que recebe o dízimo? Aquele de quem se testifica ou se declara que está o quê? Vivo. Então eu quero dizer algo para você, irmão. Quando você está devolvendo o seu dízimo, você está fazendo duas declarações. Quantas declarações? Quantas declarações? Duas. A primeira é de que o teu Melquisedeque é o quê? Grande. Diga comigo, grande. E a segunda declaração que você está fazendo? Que ele vive. Que o teu Melquisedeque está o quê? Vivo. Diga comigo assim: o meu Melquisedeque está vivo. Quando eu devolvo o meu dízimo, diga, quando eu devolvo o meu dízimo, eu estou declarando que o meu Melquisedeque está vivo. Quantos estão comigo? Digam amém. Hoje eu vou parar por aqui. No suprimento da célula, você vai entender o porquê que o dízimo é 10%. Por que o dízimo não é 9%? Por que o dízimo não é 11%? Por que o dízimo não é 1%? Por que não é? Por que é 10%? Ou também eu posso continuar essa mensagem semana que vem. Eu não sei, vocês aguentam mais um domingo falando de dízimo? Sim ou não? Vou perguntar de novo, aguentam sim ou não? Então a gente talvez pode continuar esse domingo que vem.